Olá, viva, boa noite, muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Hoje vamos falar de ansiedade, vamos perceber como é que isso funciona e vamos falar com a doutora Marta Reis. Ela é psicóloga clínica e é especialista em neurociências. E hoje vai estar aqui connosco precisamente para falarmos um pouco sobre, afinal, o que é a ansiedade. Como é que eu posso reconhecer se sou ou não ansiosa? Acho que nesta altura de pandemia é um assunto que tem estado muito presente, em que as pessoas têm sentido vários receios. Olá, Marta, bem-vinda. Olá, Mónica. Obrigada por se ter disponibilizado para vir falar aqui hoje sobre ansiedade. Que estava eu a dizer, é um tema muito premente, muito presente na vida das pessoas, do modo geral, mas sobretudo desde a questão da pandemia, tem sido algo bastante presente e um motivo muitas vezes um motivo de pedido de consulta. Então eu se calhar É gostava verdade. por, por questionar, né? Começarmos aqui a falar um bocadinho, afinal, o que é isto da ansiedade, Marta? Bem, venho aqui hoje falar um bocadinho sobre a ansiedade, que é uma área que eu gosto muito. Penso que todos nós, em alguma fase da nossa vida, já experienciamos o que é ter ansiedade, já tivemos alguns sintomas, mas nem sempre conseguimos identificá-los da melhor forma. E efetivamente há sintomas que são de certa forma normais, são funcionais, protegem-nos inclusive, Uhum. outros acabam por deixar de ser tão funcionais e começam a fazer-nos mais mal do que bem, por assim dizer. E por isso é que a ansiedade é considerada uma perturbação mental e infelizmente Portugal é um dos países onde existem mais casos de ansiedade. Tive aqui o cuidado de ver se havia algum relatório mais recente, mas o último que eu encontrei foi de 2014, portanto, segundo o relatório de saúde mental de 2014, diz-nos então que em Portugal, só em Portugal, 16,5% da população portuguesa sofre de ansiedade, portanto, isto são números muito significativos. É considerada a perturbação mental que existe com maior impacto e que existe em maior número, por assim dizer, em todo o mundo, Uhum. e Portugal também é um dos países onde isso se revela também mais. Uhum. Pela sua percepção, considera que o atual contexto pandémico, portanto, a situação do Covid-19, veio agravar esta situação? Claro, sem dúvida, não é? Isso realmente viu-se muito, não só na procura da consulta de psicologia, Uhum. não só no caso de crianças, como os adolescentes, como os próprios adultos. Tem havido muito mais procura do Covid, não só, penso que também aqui um bocadinho pelos mídias, não é? Acho que também se fala um bocadinho mais da ansiedade, está-se cada vez mais a ter cuidado com a nossa saúde mental e isso é muito positivo. Uhum. Mas sem dúvida que todas as circunstâncias do Covid fizeram com que a ansiedade de todos nós, quer já de quem tinha ansiedade anteriormente, quer não, aumentasse. E explicando depois aqui um bocadinho melhor qual é que é a origem da ansiedade, os sintomas, tudo isso também é fácil para nós percebermos porque é que o Covid então veio aumentar também aqui os níveis de ansiedade de toda a população. Uhum. Então, se calhar, talvez explicar um pouco melhor para quem não está a ouvir, afinal, o que é isto da ansiedade, como é que eu posso saber se tenho ansiedade? Às vezes está um bocadinho associado
as pessoas pensam, é uma pessoa muito mexida, não para quieta, tem bichos carpinteiros, não é? Mas também não é só assim, portanto, a ansiedade tem várias faces, não é? Exatamente, é isso mesmo. E duas pessoas diferentes podem ter sintomas de ansiedade diferentes e pode ser mais impactante para uma pessoa do que para a outra. Eu falando assim um bocadinho da origem da ansiedade, por assim dizer, que eu acho que isso é muito importante nós percebermos, não só o que é, quais é que são os sintomas, mas porque é que ela existe, de certa forma. Eu vou tentar não me alongar muito porque isto é muito complexo, mas acho que é importante as pessoas perceberem aqui um bocadinho o porquê de nós termos a ansiedade. Portanto, a ansiedade é algo que todos nós temos e que é um mecanismo de defesa do ser humano. Portanto, ao longo da evolução da espécie humana, nós fomos desenvolvendo um mecanismo para nos protegermos dos perigos, dos predadores. Se por um lado nós temos animais que têm garras, que têm dentes muito afiados, não é? Nós, como seres humanos, nós não temos fisicamente nada, nem sequer somos muito rápidos, não é? Comparativamente com outros animais. E, portanto, desenvolvemos este mecanismo que nos ajuda a identificar rapidamente no nosso meio ambiente, não é? Onde nós estamos, se existem sinais de perigo. Portanto, quando nós estamos na nossa vida e identificamos no ambiente, na rua, no supermercado, na escola, um perigo que possa ser real, portanto, algo mesmo, por exemplo, um potencial ladrão, não é? Portanto, isto é um perigo real, ou então um perigo que não seja tão real, que seja mais um potencial perigo, não tem que ser realmente um perigo à vista. O que acontece é que no nosso cérebro nós temos uma coisa que se chama amígdala, não tem nada a ver com as amígdalas aqui da parte da garganta, e essa amígdala vai dar a informação de que há um perigo. E quando isso acontece, é libertado aqui algumas hormonas, por exemplo, os nossos níveis de cortisol, que é responsável pelo stress, não é? Aumenta também aqui os nossos níveis de adrenalina, e isto serve para quê? Quando nós temos ansiedade e a amígdala dispara, por assim dizer, o que acontece é que há uma resposta que é chamada de luta ou fuga, ou seja, quando nós identificamos um perigo ou nós fugimos desse perigo para, de certa forma, para a nossa sobrevivência, não é? Ou então nós temos que lutar contra esse perigo e fazemos essa avaliação quase de forma inconsciente. Felizmente, hoje em dia nós não temos predadores, não há leões à solta, mas a verdade é que alguma coisa está a acontecer no nosso dia-a-dia que está a identificar sinais de perigo onde eles não existem. E isso está a acontecer cada vez mais. Isto pode acontecer por variedíssimas razões. Portanto, a ansiedade, até certa parte, pode ter alguma origem genética, portanto, nós podemos também herdar isto aqui um bocadinho dos nossos pais, assim como nós herdamos a cor dos olhos, a cor do cabelo, também herdamos muito as características mais psicológicas, não é? E, portanto, muitas vezes nós na consulta perguntamos, por exemplo, se for uma criança ou se for um senhor que venha com a esposa, perguntamos se existe alguém na família que também seja parecido, para percebermos aqui se há aqui alguma componente genética que interfira. Mas talvez mais importante do que a parte genética é efetivamente a parte ambiental. Portanto, todas as situações que nós vamos vivendo durante a infância, durante a adolescência e mesmo enquanto adultos, por exemplo, uma situação de bullying nas crianças, isso pode fazer com que eu comece a ter respostas mais elevadas ao nível da ansiedade. Portanto, foram situações efetivamente de perigo, eu tive a experienciar uma situação que me fez mal e eu não soube reagir a ela. E isso faz com que a amígdala, quando está em ambientes que nos façam lembrar situações passadas, ela começa a disparar então esses sinais de perigo e depois começamos a ter reações físicas, por assim dizer, sintomas físicos. Não quero assim alongar muito na explicação. Então quer dizer que
quando falamos de ansiedade, não é? Estamos a falar de uma resposta a um perigo, ou seja, estamos a falar de um medo exacerbado, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, a amígdala, a ansiedade, ela protege-nos. Esse devia de ser o principal objetivo. Portanto, se eu vou na rua, e se passar um carro com alguma velocidade, por exemplo, é importante que a amígdala dispare e que me diga, atenção, foca-te, porque senão és atropelada. Ela vai me proteger. Agora, quando eu mesmo num supermercado, que cada vez há mais pessoas a relatarem isso, entro num supermercado que tem muitas pessoas, e penso que isto também poderá ter a ver com a questão do Covid, tem muitas pessoas e eu começo a sentir todos os sintomas da ansiedade, não é suposto, porque um supermercado, 99,99 das vezes, é um sítio seguro, não é? Não, a maioria das pessoas nunca experienciou nada que dentro de um supermercado que tenha sido, tenha-se refletido num perigo para a sua vida, não é? Uhum. Então, a ansiedade tem várias formas de se manifestar, ou seja, acaba por ser vivida e sentida em função do contexto, em função da situação, não é? E em função até da origem, não é? O que é que pode diferir? Que sintomas é que as pessoas que sofrem de ansiedade, não é? Que já percebemos que é uma reação exacerbada a um perigo que é muitas vezes percepcionado de forma exagerada, não é? Que sintomas é que as pessoas podem ter? Como é que a pessoa pode perceber se está a vivenciar um estado mais ansioso? E eu aproveito aqui também para dizer às pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir, que se quiserem, sintam-se confortáveis para colocar questões, nós iremos responder na medida do possível, portanto sintam-se confortáveis, está bem? Sim, para mim isso até é muito útil, porque eu não estou nada habituada a diretos e em consulta é muito isso, não é? As pessoas vêm sempre à procura de alguma coisa e quanto maior for a interação também é mais fácil para nós profissionais conseguirmos ajudar. Portanto, se alguém quiser perguntar, isso seria ótimo também. Uhum. A nível aqui da sintomatologia, como é que isto acontece? Portanto, todas as pessoas já sentiram perante um teste, perante uma prova, perante uma entrevista de trabalho, que realmente queiram muito, não é? Há aqui uma expectativa, algo que eu quero muito que aconteça. E muitas vezes uma das coisas que nós sentimos mais é o batimento cardíaco acelerado, começamos a sentir o nosso coração a bater muito rápido. Portanto, o que acontece é, eu estou num local, os meus órgãos dos sentidos, portanto a visão, a audição, não é? Pronto, todos os órgãos dos sentidos, é assim que nós recebemos informação do ambiente, é através dos nossos órgãos dos sentidos, dá a informação ao nosso cérebro e a amígdala percepciona então que há ali um perigo, quer seja real, quer não seja real. O que é que acontece? O nosso cérebro fica completamente focado naquele perigo. Por exemplo, um cão. Algumas pessoas que possam ter medo de cães, se vê um cão, mesmo que aquele cão não represente perigo para a maior parte das pessoas, se aquela pessoa já teve até alguma experiência, o que vai acontecer é que o próprio cérebro se vai focar naquele cão. E quanto mais foca nesse perigo para aquela pessoa, maior vai ser a resposta fisiológica do meu corpo. Então, normalmente, o coração começa a bater mais rápido e isto faz com quê? Com que haja uma maior circulação do sangue, uma circulação mais rápida. Quando eu falei da resposta de luta ou fuga, era também muito isso que acontece, ou seja, o sangue vai se concentrar maioritariamente na parte de baixo do meu corpo, portanto ele vai irrigar todos os meus músculos para eu conseguir, por exemplo, fugir, não é? E nós começamos, uma das sensações que começamos também a ter, claro que isto não é linear para todas as pessoas, não é? Nem todas as pessoas sentem da mesma forma, mas o batimento cardíaco, quer dizer, é praticamente em todas as pessoas.
O batimento cardíaco começa a acelerar, começamos também a aumentar aqui a nossa tensão arterial, os músculos começam a ficar irrigados e o que acontece é que deixa de haver também o sangue a circular na nossa pele. Por isso é que muitas vezes as pessoas ficam pálidas, por exemplo, outras muito pelo contrário, quando é uma situação muito pontual, ficam mais ruborizadas. Mas por norma, quem tem já uma ansiedade ou começa, ou que possa ter, por exemplo, um ataque de pânico, o que acontece é que o sangue vai todo para os músculos e a nossa pele deixa de ter sangue suficiente. Logo costumamos ficar com as mãos, por exemplo, muito frias, a pele também fica com pouca cor, por exemplo, e tudo isso faz com que muitas vezes no nosso cérebro haja uma menor oxigenação. E o que é que acontece quando nós temos falta de oxigênio? Muitas vezes o que nos acontece é que começamos a ficar com a visão turva, começamos a ter tonturas, sensação de desmaio. Há pessoas que realmente chegam a desmaiar, mas numa fase inicial não é tão frequente. Mas é muito frequente as pessoas dizerem que comecei a ver tudo à roda, parecia que estava fora do meu corpo, uma certa despersonalização, e depois começa a haver uma tensão muscular, não é? Porque isto, se pensarmos na questão da evolução da espécie humana, ou seja, se o sangue está concentrado nos meus músculos, eu fico, da imagem não sei se dá para ver, mas se eu estiver relaxada, eu estou completamente confortável, não é? Se eu precisar de lutar ou de fugir, eu estou muito tensa, portanto o meu corpo fica muito mais rígido, há uma rigidez muscular e muitas vezes isso também acaba por provocar mais tarde, as pessoas também falam muito, as dores de costas, principalmente na zona da cervical, ou então também as dores de cabeça, não é? Isto também acaba por ser alguns dos sintomas. Depois podemos ter o aumento também aqui da temperatura corporal, há pessoas que começam a ficar com a boca seca, há pessoas que começam depois também a ter muitos suores, há pessoas que têm, por exemplo, diarreias, depois a seguir têm um período de obstipação, portanto existem vários sintomas, mas numa fase inicial é efetivamente o batimento cardíaco que começa a acelerar. E se nós começamos a perceber no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, que estamos constantemente com o batimento cardíaco muito acelerado, começamos a ficar mais irritados, mais impacientes, é porque com certeza a nossa ansiedade já não está tão funcional como deveria ser. Há pessoas que nos chegam às vezes ao consultório e que nos dizem, bem, eu senti-me mal, a sensação que tive é que parece que ia ter um AVC ou parece que ia ter um ataque cardíaco, não é? Fui para o hospital, fizeram-me exames, verificaram tudo e mais alguma coisa e não detectaram nada. E com algum despiste recomendaram que eu consultasse um psicólogo, porque provavelmente, tendo a parte biológica aparentemente bem, estável, portanto, provavelmente esses sintomas, e que a Marta também acabou de descrever, não é? Esse batimento, muitas vezes a dor, uma dificuldade em respirar e que pode remeter para outros quadros clínicos, não é? De facto, não é nada mais, nada menos do que ansiedade, uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, não é? Exatamente, é isso mesmo. Isso acontece maioritariamente até mais na fase dos adultos, ou as pessoas até mais velhas, acontece muito. Portanto, as pessoas ficam com muito receio, que acham que vão ter um infarto, acham que vão ter um AVC, ficam mesmo muito assustadas, porque realmente um ataque de ansiedade é algo muito assustador. Felizmente, chegam ao hospital, fazem todos os exames e percebem que, portanto, a nível orgânico, de certa forma, está tudo bem e dizem-nos que têm ansiedade. Muitas vezes isso até acaba por causar mais ansiedade, porque é muito mais fácil quando nós temos uma resposta para aquilo que sentimos. Quando nos dizem Exatamente. Ansiedade, muitas vezes as pessoas desvalorizam a ansiedade, então, mas o que é isso afinal? Eu estou maluco? É isso?
Não pode ser, o médico enganou-se, muitas vezes a mesma... Não tem que haver qualquer coisa, tem que haver qualquer coisa. É? É isso mesmo. Muitas vezes recorrem várias vezes ao serviço de urgência, já estão, inclusive, portanto, fica tudo registado no sistema e felizmente não é nada, não é nenhum infarto, não é nenhum AVC, mas a ansiedade é um problema e tem que ser tratado, porque a verdade é que se eu não fizer nada relativamente à minha ansiedade, ela pode evoluir para sintomas mais graves e pode inclusive provocar doenças mais orgânicas. Já tive várias pessoas que foram ignorando de certa forma os sintomas da ansiedade, portanto isto não é nada, isto depois passa, até que há um dia, eu costumo dizer que lá está, a ansiedade é um mecanismo de defesa, portanto, quando o nosso corpo não sabe, o nosso cérebro não sabe lidar com o que se passa, o nosso corpo ele vai nos dando sinais. Só que muitas vezes nós ignoramos esses sinais, temos muitas coisas para fazer e fingimos que está tudo bem. E chega a uma certa altura que às vezes depois pode ser um bocadinho mais complicado. Portanto, não se deve mesmo ignorar os sintomas de ansiedade, deve-se procurar ajuda. E mesmo que as pessoas pensem, mas se calhar isto não é nada. Ok, então mas procurem um psicólogo porque é preferível que seja identificado, como em todas as doenças na verdade, que seja identificado numa fase inicial, portanto o tratamento é mais curto, a pessoa consegue perceber o que é que poderá fazer se acontecer algo posteriormente, já se conhece melhor, já sabe o que é que deve fazer, que estratégias é que deve utilizar consigo, porque todos nós, em alguma fase da nossa vida, podemos perder o emprego, podemos perder um familiar, pode haver N situações que possam efetivamente acontecer reais, que signifiquem perigo, e o nosso cérebro vai responder a isso. Agora, será que nós vamos estar preparados para ajudar o cérebro a lidar com esse stressor? Sim ou não, não é? Se tivermos esse conhecimento, vai ser muito mais fácil. Se nós continuarmos a ignorar os sintomas, depois pode ser mais complicado se uma situação destas acontecer. Entretanto, estão aqui algumas questões. Aqui o Paulo Lopes diz que a ansiedade pode derivar de uma fobia. Eu diria que a fobia será uma perturbação da ansiedade. Exatamente, é isso mesmo, portanto, nós utilizamos um manual, aliás, eu tenho aqui, até posso mostrar, existe um manual que é de diagnóstico das perturbações mentais, que é assim a nossa bíblia dos psicólogos, dos psiquiatras, portanto, como vocês podem ver, tem aqui uma lombada bastante grossa, e um dos capítulos é sobre as perturbações da ansiedade. Dentro das perturbações da ansiedade existem muitas, não é? Nós aqui não vamos estar a especificar. Nem teríamos tempo para isso. Exatamente, mas a fobia, como eu falei há pouco dos cães, não é? A fobia, a base da fobia é efetivamente a amígdala, que está a funcionar de forma incorreta, porque não é por eu ter sido mordida por um cão que todos os cães me vão morder. Isso não é significativo, não é? Sabemos disso. E se eu for assaltada na minha casa, por exemplo, bem, à partida nós vivemos não sei quantos dias na nossa vida, isso aconteceu uma vez. Não há necessidade de eu entrar em pânico e viver em sofrimento porque fui assaltada uma vez. Claro que isso vai ter impacto na minha vida, sem dúvida, mas eu não posso viver com uma ansiedade disfuncional o resto da minha vida porque tive essa situação. Até porque a ansiedade é muito, muito, muito desgastante. Quando eu vos disse ao início que a amígdala faz com que os níveis de cortisol e de adrenalina disparem, portanto, é como se a pessoa estivesse a viver em stress, a viver muito excitada, estamos aqui a gastar imensa energia, não conseguimos relaxar, e imaginem o que é vocês viverem a 200% sem parar. Isto é muito desgastante. Nós somos seres humanos, nós não aguentamos. É por isso que nós precisamos de dormir e isso
também é uma das coisas fundamentais para conseguirmos regular os nossos níveis de ansiedade. Nós temos que respeitar o nosso corpo, nós não somos uma máquina, não é? Muitas vezes tentamos fazer porque queremos chegar a todo lado, mas se nós não estivermos bem, nós não conseguimos chegar a lado nenhum. E o corpo, nós ignoramos os sintomas, eu volto a dizer, ele obriga-nos, Parar. de certa forma, A exatamente. relaxar. Está aqui também outra questão da Cátia Pereira. Ela diz: boa noite, que estratégias podemos usar quando sentimos que estamos a começar a ter um ataque de ansiedade? Bem, assim de forma muito geral, porque normalmente em consulta nós damos as estratégias em função do caso, em função da pessoa, isto não é assim tão chapa Não há 5. receita de bolo, não é? Infelizmente, os psicólogos não têm bolas de cristal, não conseguem ler a mente, isso tudo são mitos, não é? Os psicólogos não conseguem. Portanto, que estratégias é que nós podemos fazer quando temos um ataque de pânico? Em primeiro lugar, temos que perceber aonde é que nós estamos. Por exemplo, se eu estiver numa escola, se eu estiver num ginásio, se eu estiver num centro comercial, o que é que acontece nestes sítios? Nestes sítios, habitualmente, há muitas pessoas, há barulho, muitas vezes há luzes e tudo isso pode fazer com que ative também mais os meus órgãos dos sentidos. O que é que eu devo fazer? Eu devo me retirar do sítio onde eu estou para tentar ir para um sítio mais calmo. Se eu conseguir ir, por exemplo, estou num centro comercial, se eu conseguir ir para fora do centro comercial, um sítio com menos barulho, menos pessoas, mais ao ar livre, eu devo tentar sentar-me, tentar respirar fundo, portanto, há mesmo algum tipo de relaxamento que se pode fazer, porque depois o que acontece também com a ansiedade é que quase que temos uma sensação de sufocamento, porque inspiramos e não temos aqui o equilíbrio da respiração, respiramos mal, e o que devemos fazer são respirações controladas, portanto, eu posso inspirar e contando até 5, e depois tento manter ali sem inspirar nem expirar, depois então mandar todo o ar fora. Normalmente quando eu estou com um ataque de ansiedade, eu não consigo inspirar e contar até 5. Se calhar só vou conseguir contar até 2. Tudo bem, cada um faz aquilo que consegue, não é? Agora o objetivo é eu sair do sítio onde estou, menos barulho, menos pessoas à minha volta, conseguir respirar um ar que não esteja saturado, porque isso também tem influência, tentar inspirar, aguentar a minha respiração e depois então expirar todo o ar. E vou fazer aquilo durante 5, 6 vezes. Já equilibrei os meus níveis de oxigênio, o que eu depois posso tentar fazer é perceber porque é que aquilo aconteceu. Houve alguma coisa no sítio onde eu estava que me provocou aquilo? E tentar também falar um bocadinho comigo própria, não é? Vamos imaginar que seria, volto à questão do cão, lembrei-me agora, que seria um cão, é tentar pensar que não, o cão não me iria morder, ele não me iria fazer nada, tentar desmistificar aqui um bocadinho o que é que aconteceu que provocou aquele ataque de pânico e tentar contradizê-lo um bocadinho, porque nós temos muita tendência de pensar, nós, quando eu digo nós, é as pessoas que têm mais ansiedade, não é? A tendência sempre é pensar pelo lado negativo. Pior, não é? Exatamente, ou seja, estão sempre à espera que alguma coisa de mal vá acontecer e eu tenho que reprogramar também aqui um bocadinho a minha maneira de avaliar o ambiente e avaliar a situação em si. Uhum. Ou seja, o foco fica muito naquilo que se está a sentir, não é? Então, uma das estratégias, tal como disse Marta, é sair da situação, ou seja, quebrar o padrão e, de alguma forma, regular, não é, o oxigênio que está a circular e o CO2 que está a circular na corrente sanguínea e que também dão indicação ao nosso cérebro de que, ok, está a ficar tudo bem. É isso, é? É exatamente isso. Se nós pensarmos naquilo que eu disse ao início, que é o cérebro percepciona no meio ambiente alguma coisa real ou não,
que vai ser perigoso para a minha vida e a minha amígdala vai responder aumentando os níveis de stress, não é? Vou fazer com que eu fique mais ativada, por assim dizer, supostamente para fugir. E o que eu tenho que fazer, e fico muito focada, não é? No que acontece. Portanto, se eu sair da zona que me provocou aquele ataque de pânico, excelente. Depois então, eu tenho que equilibrar aqui os meus níveis de oxigênio, porque quando eu tenho um ataque de pânico, eu quase que fico sufocada. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem que é um aperto no peito, uma dor na garganta que não conseguem engolir, a boca fica seca. É uma sensação de sufocamento muito, muito dolorosa, não é? Por isso é que muitas vezes as pessoas acreditam mesmo que vão ter um ataque de coração. Não deve ser desvalorizado. O que a pessoa sente realmente é real. Isso no caso do ataque de pânico ou numa crise de ansiedade, não é? Mas há também aquela ansiedade do dia a dia, aquela chamada, aquela pessoa em que a mente não para, em que está sempre a pensar no próximo passo e alguma insatisfação, até inquietude interna, sempre a pensar no que vai fazer a seguir, ainda que não seja assim algo tão concreto como uma fobia, por exemplo, não é? Há aquela ansiedade generalizada em que a pessoa sente essa tal inquietude, mas que não consegue definir, não tem forma. Nestes casos, que estratégias ou como é que a pessoa poderá fazer para ir regulando esses estados emocionais e procurar ter uma melhor qualidade de vida? Sim, isso também existe e nessas situações uma das coisas que eu costumo recomendar sempre é a prática de exercício físico. A prática de exercício físico é fundamental para combater a ansiedade. Claro que existem outras coisas, mas outras coisas mais mesmo a nível do campo da psicologia, mas há coisas que são realmente fundamentais, que é praticar exercício físico, a regulação do sono e ter também uma alimentação equilibrada e ter uma vida social também ativa, rodear-se pessoas que a fazem sentir bem. Isto acaba por ser tudo um leque muito abrangente. Se uma área destas que eu falei não estiver bem, acaba por depois influenciar todas as outras. Eu quando pratico exercício físico, há aqui coisas que são fundamentais. Uma das coisas é, quando nós fazemos exercício físico, o nosso coração também aumenta o batimento cardíaco, certo? E no entanto eu não estou a fazer nada que provoque perigo à minha vida, que seja mau. Aliás, é suposto até que seja uma atividade prazerosa. Portanto, eu aqui também estou, de certa forma, a regular a minha amígdala. Estou-lhe a dizer que o meu coração pode bater mais rápido e eu estou a fazer uma coisa que até é benéfica para a minha saúde. Depois, quando nós fazemos exercício físico, nós também libertamos alguns neurotransmissores, alguns neutros são responsáveis pelas áreas do prazer. Claro que isto não é imediato, não é? Mas acaba por também ter aqui bastante efeito. E há pessoas que, por exemplo, resulta muito bem aquelas atividades como o yoga, até fazer mindfulness. Há outras que não, há outras que precisam de atividades completamente contrárias. Precisam de fazer uma corrida, precisam de fazer uma aula de cycle. Cada um deve também perceber o que é que a si faz mais sentido. Numa fase inicial de uma pessoa que seja mais sedentária, eu costumo aconselhar a prática de caminhadas, não é o passeio, é a caminhada a um ritmo mais acelerado, para que a própria pessoa também comece a ter consciência do seu corpo. Porque depois o que acontece é que a pessoa começa a ficar com medo de tudo, ou seja, começa a sentir o coração bater mais rápido, começa a pensar, ai meu Deus, vou ter agora outro ataque de pânico, outra crise de ansiedade. E pode mesmo provocar uma crise de ansiedade, porque começa com esse tipo de pensamento. Portanto, ela tem que começar a conhecer o seu corpo. Estas caminhadas servem não só para aumentar o batimento cardíaco, mas para que a pessoa tenha o seu tempo também de relaxamento durante o dia. Há pessoas que passam o dia sob muito stress pelos seus trabalhos,
porque têm que cuidar dos filhos, têm que andar de um lado para o outro. E isto é um ritmo que nós, seres humanos, hoje em dia temos que estar habituados, mas foi uma mudança muito radical nos últimos anos, enquanto seres humanos. E, portanto, a nossa espécie se calhar não está assim tão habituada a este ritmo. Nós estamos a exigir muito do nosso corpo. Quando às vezes aparecem pessoas que me dizem que dormem 4 horas por dia, quer dizer, isto é normal que a pessoa depois ande mais irritada. Quando nós estamos mais irritados, também a probabilidade de haver discussões, tanto a nível laboral, como com os companheiros em casa, como com os filhos, quer dizer, é perfeitamente normal que isso aconteça, não é? E depois acaba por ser, como eu costumo dizer, um ciclo vicioso, é? Lá está, se a base não está bem definida, o nosso sono, o nosso equilíbrio emocional, se não temos um bocadinho do dia para dedicar a nós próprios, para conseguir respirar fundo, como é que depois vamos conseguir lidar com os stresses que são inevitáveis do nosso dia a dia? No fundo é cuidar de nós, não é? Promover situações que nos tragam bem-estar, não é? Não só orgânico, mas também psicológico. Só mais uma questãozinha para terminar, Marta. As crianças podem ser ansiosas? É porque a pessoa associa isso aos adultos, não é? Mas as crianças também podem ter ansiedade? Claro que sim, infelizmente cada vez mais. Uhum. Voltando à questão do início do Covid, eu penso que as crianças também foram, não gosto de estar aqui a dizer foram os mais afetados, mas a verdade Fomos é que todos, mas eles sentiram talvez, teve outro impacto, não é? nós, enquanto adultos, é suposto já termos outra maturidade emocional para lidar com as nossas frustrações e mesmo assim nem sempre conseguimos fazer. As crianças ainda não se desenvolveram, tanto a nível emocional como a nível do seu cérebro, ainda estão em desenvolvimento e, portanto, o Covid realmente teve aqui também um grande impacto, mas as crianças podem ter ansiedade. Às vezes há alguma pressão dos pais em que os filhos tenham as melhores notas, que sejam os melhores no karaté, que sejam jogadores de futebol, e portanto às vezes elas sentem muito que é como se eu, para ser um bom filho, eu tenho que ser aquilo que os meus pais dizem. E os pais fazem isto de forma muito inconsciente, sem qualquer maldade, atenção. Mas a verdade é que as crianças são muito sensíveis e muitas vezes a dificuldade é que elas não verbalizam o que sentem. Elas guardam muito para elas e elas próprias não sabem o que é que estão a sentir. Só quando de repente há um dia que aparece uma criança que começa a tremer, tem dificuldades em respirar ou até desmaia, é que se começa a perceber afinal o que é que se passa com ela. Será que há algum problema de saúde? Será que se alimentou mal? É sempre o que normalmente quem está à volta pensa. Mas as crianças também conseguem desenvolver a ansiedade, não só pela parte genética que podem também ter dos pais, mas também, apesar de se calhar mesmo que não tenham tido grandes situações, grande experiência de vida que tenha provocado esta ansiedade, se uma criança viver, por exemplo, com uma mãe que seja tendencialmente mais ansiosa, uma mãe que tenha muitos medos, e se alguém te levar na rua, atenção que não fales com ninguém. Claro que nós temos que alertar os nossos filhos para os perigos, sem dúvida, mas também temos que lhes dar alguma liberdade, porque muitas vezes o que acontece é que há este medo tão grande. Eu digo das mães, porque por norma as mulheres, e a ansiedade existe mais no sexo feminino do que no sexo masculino, exatamente aqui pelo medo, a mulher sente mais medo do que o homem costuma pôr-se mais vezes em perigo de vida, em risco, e as mães costumam transmitir muito para os filhos quando têm esta ansiedade e este medo, e eles acabam por sentir isso. Então, uma modelagem, é isso? É também exatamente, modelagem, não é? Exatamente, é mesmo isso. Elas vivem naquele ambiente e acabam por sentir e por também depois terem, até muitas vezes têm os mesmos sintomas que as mães têm. Às vezes há mães que têm muitas dores de cabeça
e eles acabam por também dizer que têm muitas dores de cabeça e muitas vezes aquilo é uma questão da ansiedade, e a ansiedade está a provocar aquela dor de cabeça, porque não deve ser desvalorizado de forma nenhuma. E nas crianças, a prevalência da ansiedade de desempenho, não é? Falaste há pouco na questão da escola, dos resultados, da pressão, não é? É uma realidade nas nossas crianças? Sim, não em todas, claro, isto tem muito a ver com a educação de cada um, mas cada vez mais se vê essa ansiedade de desempenho. Portanto, a ansiedade, até certa altura, ela é boa para o nosso desempenho, para a nossa performance. Portanto, se eu for fazer um teste e estiver quase a dormir, estiver super relaxada, quer dizer, os meus níveis de atenção e o meu cérebro não vai funcionar corretamente, não é? Se eu tiver um bocadinho de ansiedade em que estou ativa, não é? Estou mais concentrada, estou mais focada, aquilo até funciona muito bem. Mas a partir do momento em que a ansiedade passa a ser disfuncional, já começo a ter dificuldades de respirar e eu não acalmo depois de começar a fazer o teste, então isso já é algo mais patológico. E é aí que muitas vezes acontece aquilo que nós chamávamos as brancas que temos nos testes, é exatamente isso. O oxigênio não chega ao cérebro e, portanto, se não há oxigênio no cérebro, ele não consegue ir à memória e ver, mesmo que tenhamos estudado tudo. Eu já tive um caso de um rapaz que tinha 19 valores a fisicoquímica no 10º e no 11º e chegou ao exame de fisicoquímica e tirou 3 valores. Portanto, um aluno super aplicado, com notas excelentes a todas as disciplinas, mas chegam a um exame pela pressão de querer ter um 20, que era esse o objetivo dele, e não consegue, porque não conseguiu controlar a sua ansiedade. Está muito associado ao medo de falhar, é isso? Portanto, já sabemos que a ansiedade, a base é o medo, não é? Está muito associada ao medo de falhar, é isso? Exatamente. Na verdade, é sempre um medo de qualquer coisa. Pode ser um medo real ou um medo que, sim, não devia. Ou seja, eu posso ter um medo de falhar, mas se eu falhar num teste, eu tenho outro. Eu não vou morrer por isso. A verdade é essa. E supostamente, esta ansiedade que nós temos é um mecanismo evolutivo da espécie humana. Era para nos defender dos predadores, da morte, não é? Não era para nos defender que se eu não tiver 19, tiro 15 e está tudo bem, vou ser feliz à mesma, não é? Muito bem. Marta, estamos mesmo a terminar. Há algo que considere relevante ainda dizer sobre esta temática da ansiedade? Eu penso que se algum dia algum de vós sentir que qualquer sintoma destes que nós falamos, não é num dia, mas que começa a ser recorrente, se começam a sentir-se mais irritados quase todos os dias, começam a acordar ainda cansados ou a ter dificuldades em dormir, quando isso começa a ter impacto na vida de cada um de nós, devemos procurar ajuda. Isso é fundamental, porque é como qualquer doença, se nós deixamos avançar, depois é muito mais difícil conseguirmos tratar. Muito bem. Eu não tenho, dava por terminada aqui a nossa sessão. Eu gostaria muito de agradecer à Marta. Eu é que agradeço. Espero que aí também tenham, quem nos está a ver, quem nos está a ouvir, tenha sido útil, tenham algumas questões que pudessem ter, tivessem ficado um pouco mais claras. E queremos agradecer este bocadinho que tiveram connosco, apesar de estar a jogar o Benfica, não é? E dispuseram-se a estar aqui connosco e ouvir-nos e a participar. Foi muito interessante. Colocaram aqui algumas questões bem pertinentes. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marta, e vemos-nos em breve, porque a Psicomind quer em abril
no dia 26 de Abril faz 10 anos, portanto este mês de Abril é o mês do nosso aniversário e vamos ter vários eventos. Esta foi aqui a primeira live com um tema assim bem, bem interessante, bem atual. Vamos ter mais lives, vamos falar precisamente de mindfulness, vamos falar também sobre a hipnose, afinal, para que é que serve, como é que isso funciona. Portanto, temas que poderão ser do interesse de todos e que vamos estar aqui às terças e algumas quintas e vamos ter também outros eventos ao vivo. Vamos ter já no próximo sábado, na nossa clínica em Odivelas, um evento de biodança, uma aula experimental gratuita que eu desde já digo que é fantástica, é fenomenal. Quem puder e morar por ali, temos todo o gosto em partilhar convosco. Muito obrigada mais uma vez a todos, foi um prazer e até breve. Obrigada.